Valeu, galerinha. Olha, bom dia, bom dia. É tudo que eu quero na minha vida, da mesma aula que eu dei lá aqui. Perfeito. Fechou. A aula fechou. Eu quero errar menos. Toda a vida que eu venho de umas férias, eu tento fazer um trabalho espiritual para vir melhor. Eu fico me perguntando, puta que pariu, como é que eu vou emocioná-los? Como é que eu vou mostrar para eles que o estudo salva e que o resto é dúvida? Né? Como convencê-los disso? Puta, é muito delicado. O ideal é que a família inteira estivesse abraçada na mesma causa, entendeu? Mas nós sabemos que a maioria das pessoas não acredita que a educação muda a vida das pessoas. Mas muda. É a tua salvação, é a saída, é a garantia do sucesso da felicidade. Temos meio ano! Se tu mudar de postura, estou falando daqueles que ainda não mudaram, e vier comigo, meia horinha por dia, um exercíciozinho ou outro, vem tirar dúvida nos apoios, nós vamos detonar! Mas tem que ter garra. Tem que ter garra. É um saco. Estudar é um saco. Mas revoluciona. Revoluciona. É um bicho. Muda a vida das pessoas. O negócio é o seguinte. Eu tenho muita coisa para te falar. Neste belo 1º dia de agosto. Olha só, galerinha. Na física B, nós falamos alguma coisa de ondas. Nós já falamos alguma coisa de MHS. Alguém lembra o que era o MHS? Movimento harmônico simples. O problema é que eu cheguei hoje 1 horinha antes no colégio. Eu tô todo sujo que eu vim em Mituba. E meu carro veio dando problema. Daqui até lá. Merda. E ao invés de gostar de ganhar dinheiro, eu gosto da aula. Tem que se arrumar mesmo. Aí então eu vim, por isso que eu nunca vim dar aula tão sujo. Então não fiquem chateados. Depois eu conto o que aconteceu para vocês com mais detalhe. MHS. Fui lá na minha apostila, lá na página 46 fala a equação tal que já foi estudada em MHS. Eu voltei na parte do MHS, não tinha equação. Ué. Alguém estudou isso aí com vocês? Não. Pois então, hoje eu ia precisar disso. Não dá, né? Então vamos lá. Movimento harmônico simples, é qualquer coisa que vai e vem. Isso é movimento harmônico simples. O pêndulo, isso é movimento harmônico simples. Sistema massa-mola, meu braço indo e voltando é um MHS. Tudo que se repete nessa vida tem o período e tem a frequência. O que é o período? É o tempo que demora para completar um ciclo. Aí em geral, uma oscilação ou uma volta, se fosse um movimento circular uniforme. Parabéns. O que é a frequência? É o inverso do período. É o número de ciclos que ocorreram em uma unidade de tempo. Podia ser 1 ano, 1 hora, no sistema internacional é em 1 segundo. Aí a unidade vira o Hertz. Fiado, hein, garoto? Parabéns. Hertz. Muito bom. O problema é o seguinte, ó, eu quero te mostrar como é que esta equação prevê o MHS. Imagina que eu peguei um barbante e amarrei uma pedrinha opaca, como a maioria das pedras do barbante, e comecei a girar. Dessa forma. E tu vê, eu estava embaixo dessa lâmpada, eu tava. Então a luz vinha de cima da lâmpada em direção ao chão. Aqui está o meu chão. Tudo bem para vocês? O que ia aparecer embaixo ali no chão? E como é que a sombra da pedrinha iria se movimentar? Lembra? Eu sempre faço perguntas idiotas que as respostas estão no quadro só para ver se está acordado? MHS. A sombra da pedrinha é um movimento harmônico. Eu quero saber onde é que está essa maldita sombra com o passar do tempo. Eu vou pegar essa linha horizontal como referência para marcar o ângulo. O ângulo que professor? O ângulo que o barbante faz com o horizontal. Tudo bem? A pedrinha, no momento em que ela partiu, ela estava numa certa posição. Eu comecei daqui, por exemplo. Aí foi. Certo? Beleza? Eu vou girar esse barbante com uma certa velocidade. Embora a velocidade, simplistamente falando, seja distância sobre tempo, velocidade angular é um ângulo sobre o tempo. Por exemplo, 20 graus por segundo. Né? Eu movimentar o meu braço 20 graus por segundo. Tranquilo? Ou, sei lá, 360 graus por segundo. Tudo bem? Beleza? Agora, olha só. Daqui a pouco a pedrinha já está aqui, ó.
Daqui a pouco a pedrinha já está num novo ângulo, uma nova posição angular. Como é que eu vou descobrir aonde que a sombra está? Olha, cara, isso aqui é um triângulo retângulo, não é? Essa aqui, se eu chamar isso aqui de posição zero, essa aqui vai ser a distância que a sombra vai estar da posição zero, nesse momento inicial, concorda comigo? Como é que eu vou descobrir essa posição? Triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa, vamos dizer que é A, o tamanho da corda que eu estou usando. Eu quero descobrir esse tamanho. Como é que eu faço? Esse cateto adjacente. Seno, cosseno ou tangente? Parabéns, garoto. Na física a gente já decora que quando a gente quer o cateto adjacente a partir da hipotenusa, é só pegar a hipotenusa e multiplicar pelo cosseno do cara, do cateto, do ângulo, né? Do ângulo entre o cateto adjacente e a hipotenusa. No início era θ zero, né, galera? No início era θ zero. Mas eu quero saber uma nova posição θ. Uma nova posição θ. Como é que eu vou descobrir aquela posição θ? Eu não sei qual é a posição final. Eu só sei a posição inicial e sei quanto tempo se passou. Se eu quero saber a posição final, é só pegar a posição inicial e somar o quanto andou, né? Vocês concordam comigo? Estava na posição 10 graus, andou 30 graus a mais, parou aonde? 40. Bem simples, né? Como é que eu acho aquela posição ali? Deixa eu ver. É só multiplicar a velocidade angular pelo tempo. Só que na física, às vezes, a gente fica de saco cheio de ficar escrevendo ΔT. Por isso que a gente escreve só T. Esta equação, a partir de um cosseno, né? Ou pode pensar em decomposição de vetores, também funciona, ou a partir de um cosseno do triângulo retângulo, mais a noção do que é velocidade angular no movimento circular uniforme, por exemplo, o cara começa a entender mais ou menos o que é a equação do MHS. Com calma, tá, gente? Não tem que acordar, olhar para a equação e eu entendi. Não! Tem que saber usar ela nesse começo. Primeiro saber o nomezinho das coisas. Esse A aqui é a amplitude, ampliação das nossas lentes, a gente usava muito, né? Amplitude. Concorda? É a distância máxima que a pedrinha vai a partir do ponto zero, que a sombra da pedra vai a partir do ponto zero. Isso aqui era chamado velocidade angular no MCU, mas não é mais MCU, agora é MH. O nome daquele cara ali é pulsação. É um nome honesto, será? Deixa eu ver. Se gira devagar com baixa velocidade angular, a pulsação é baixa. Se gira com alta velocidade angular, a pulsação é alta. Faz sentido, né? Pulsação tem a ver com isso, né? Bum, bum, bum. T, o que é o T? É o momento em que eu quero a sombra. Acha a posição da sombra da pedra no tempo 30. É o tempo. E o que é aquilo ali? A gente chama de fase inicial. O que tem a ver a fase inicial? É a posição em que a pedra estava quando eu larguei. Quando eu comecei, eu falei, não, eu posso começar com a pedrinha aqui, né? Eu posso começar com a pedrinha aqui e vai embora. É o ângulo que em relação à reta horizontal. Isso, em relação à horizontal. Exatamente, que nem no círculo trigonométrico. Beleza? A gente, inclusive, o comum é girar para lá, para obedecer o sentido positivo. Aqui a minha velocidade angular é negativa. Certo? Agora, olha só, galerinha. O cara olha a fórmula, tentando mostrar, né, a origem da fórmula, pode dar um nó. Agora, olha só quais são as perguntas que eles vão te fazer. É quase inacreditável, meu querido. Fala, cara. Ali no segundo ano, né, na aula inicial, eu vou fazer né, quando a gente fala em ângulo no círculo trigonométrico, a gente o positivo é para lá. Sim, aí teria que fazer um ano. Isso, na verdade, então a minha velocidade angular aqui era negativa. Deveria ter feito a dedução, né? Com o cara girando para lá e a segunda posição aqui, ó. Certo? Assim, então, o Δθ seria essa diferença entre o ângulo inicial e o segundo ângulo. Certo? Muito obrigado. Ô, galerinha, olha só quais perguntas eles vão te fazer. Para o MHS que obedece à seguinte equação, determine a amplitude. Para o MHS que obedece à seguinte equação, determine a amplitude. 0,33. É ou não é assustador?
Não é mentira, gente, é vestibular. Isso aqui não é uma faculdade de física. A gente só quer saber se a pessoa está acordada para o mundo da física. Ele não quer que ela seja técnica. Certo? Só para ter uma noção, lembra aquela equação dos construtores de lentes, bem foda, que caiu na prova? 1 sobre F é igual a N da lente sobre N do meio menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Lembra dela? Tu vê, né? Alinhou os astros, eu passei. Tive um dia nas minhas férias que eu não tive compromisso. Que aí ficou o Otávio e a televisão dele, assim, sabe? Aí eu, o que eu vou fazer? Férias, um dia de férias, não preciso fazer nada. Tem que esperar minha namorada para me tudo. Então, peguei meu livro de física, abri um vinho e eu fui estudar a dedução daquela porra daquela equação. Porque eu sou da área, entendeu? Um dia um aluno, um professor deduz para mim e eu tenho que estar com ela ali, eu tenho que chegar ali. Vamos lá, garoto, parabéns pela pergunta, hein? Vamos deduzir. Porque se eu não deduzir, eu não sou professor de física, eu sou um estudante de física. Tá entendendo? Então tu vê, né? Se tu quiser ser top, tu pode começar a estudar as deduções já, pensando lá na frente. Mas dá para passar em medicina na UFSC sem saber as deduções. Qual é a pulsação? 90 graus por segundo. Ou, já que está assim, vamos responder ninja. Pulsação, π sobre 2 rad por segundo. A pulsação é medida em radiano por segundo. Mas parabéns, garoto, tá ligado? Qual é a fase inicial? Concorda com ele? Sim. Tu vê, quando eu fiz essas colocações, uma menina da outra turma ficou chateada. Ela, professor, me dá um exemplo aí, bota número ali. Aí eu fiz assim, provocativamente, ó, 0,33 cosseno de 90 graus vezes t mais 30 graus. Aí ela disse, entendi. Na verdade, tu vê, ela não está segura com radiano. Radiano atrapalha a vida dela ainda. Um dia tem que acordar, olhar para um radiano e falar, ô radiano, beleza, tranquilo, vambora. Mas eu demorei, eu só peguei a mãe em radiano, eu só comecei a fazer as contas do ciclo trigonométrico em radiano, porque o Rudinei, falecido Rudinei, grande professor de matemática, que me fazia parecer normal, juro, eu olhava o Rudy, Otávio é um cara normal. E o Rudy, então, é que ele falou pra mim, porra, Otávio, aprende radiano, deixa de ser vadio, cara. Entendeu? Aí eu fiquei envergonhado no começo, né? Depois criei vergonha na cara e comecei a pensar em radiano. Parabéns, hein, garoto, gostei de ver. Foi muito difícil usar a equação? Não, usar a equação não é difícil. Conhecer a origem dela, por que ela é daquele jeito, entender essas passagenzinhas, talvez não seja tão legal. Vamos deixar ela dormente aqui, vamos deixar ela dormente e vamos bater um papo sobre ondas, que é onde a gente terminou o nosso assunto. Ondas. Depois que eu falar um pouquinho sobre ondas, eu vou voltar nessa equação para a gente montar a equação da página 46. Que é a equação mais bonitinha do ano, talvez, pra gente.